dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Vamos aprender sobre a Revolução Russa, tá? Como que ela vai se desenrolar, como que ela vai se dar, o que era a Rússia, né, antes da Revolução. Então vamos lá. Primeiro é importante a gente entender que a Rússia, ela vivia um regime autocrático, tá? Um regime no qual o líder, né, que era o czar, tá? Por isso a gente vai falar que é um regime czarista. O czar, ele tinha plenos poderes, tá bom? E aí, a sociedade russa, né, já que foram muitos anos de domínio, né, czarista, você passa a ter dentro da sociedade russa partidos que propunham novas realidades, tá, para aquele país. Você tinha partidos que propunham uma política mais liberal, tá? Ao mesmo tempo, você tinha também trabalhadores se organizando, estudando as teorias marxistas, né? Propondo uma nova também realidade social, né? Numa mudança bem mais intensa do que os liberais propunham, né? Do que a burguesia russa propunha. Então você tinha ali uma grande efervescência, tá, política, onde o czar, né, ele precisava acalmar esses ânimos, né? Então, principalmente num período ali do czar Alexandre II, ele busca, né, na verdade ele faz algumas promessas, né, de mudanças ali dentro do regime, né? É aquela velha história, né, de você mudar para não ter que mudar nada, né? Você muda algumas coisas para deixar elas como são, como estão. Então, esse era o plano do czar. Só que você tinha ali alguns grupos, né? E principalmente alguns grupos terroristas, tá? Que queriam ali a retirada imediata dele, né? Ele acaba até sendo assassinado por um desses grupos. Então, do momento que ele é assassinado, ele acaba sendo substituído, né? Óbvio, pelo czar Alexandre III, que começa a reprimir muito violentamente, tá? É óbvio que numa política autocrática você já tem uma repressão muito grande, tá? E essa repressão ela é elevada à medida que esse assassinato acontece. À medida, tá, que essa repressão ela aumenta também, você passa a ter partidos que não têm essa característica do terrorismo, tá, que não utilizavam o terrorismo como método político. E aí é nisso justamente que vão surgir, né, o grande partido da burguesia, né, liberal, que propunha também uma mudança, né, na sociedade russa, né, mas uma mudança ali talvez mais aos moldes das revoluções liberais, né, que ocorreram na Europa, né, de você mudar um regime autocrático, né, né, absoluto, né, absolutista, por um regime liberal, né? E ao mesmo tempo você passa a ter também trabalhadores estudando teorias políticas, né? Principalmente de Marx, que propunham uma mudança ainda mais radical na sociedade. Ambos os grupos são perseguidos pela polícia, tá? Você tem uma polícia muito atuante na repressão desses grupos. Então o partido que era ali dos trabalhadores, né, que é o Partido Operário Social Democrata russo, que tinha como líder o Lenin, que acabava sendo um líder político, né, que organizava os trabalhadores, né? Você tem ali as sovietes, os sovietes, que eram ali as organizações de trabalhadores, onde eles estudavam as teorias, onde eles se organizavam mesmo politicamente, né, onde eles propunham mudanças para a Rússia, né, numa Rússia, aliás, que se encontrava em crises, né, principalmente por conta da derrota para o Japão, né, numa guerra que houve ali entre a Rússia e o Japão, por conta de alguns territórios na China, né, então é uma derrota
que vai impactar negativamente o czarismo na Rússia, você passa a ter dentro desse partido operário, né, duas correntes, tá? Porque eles estavam debatendo ali as teses, né, sobre o que fazer, né, como fazer essa revolução. Você tinha um grupo que defendia que o caminho, né, para o socialismo, que era isso que os operários pretendiam, né, que fosse feito de uma forma lenta, que fosse feito de uma forma natural, né? Enquanto isso, você tinha um outro grupo, né, que era até liderado pelo Lenin, que pretendia a tomada imediata do poder pelos trabalhadores, né? Que apostava que a tomada do poder da classe trabalhadora se daria por insurreições, né? Ou seja, por revoltas mesmo, tá? A tese que acaba sendo vencedora, essa é a segunda que eu falei, né? Então esse grupo ele passa a ser a maioria, tá? E ganha o nome de bolcheviques, né? Que é justamente a maioria. E esse grupo minoritário, né? Que defendia uma revolução lenta, né? A coisa da lenta e gradual, eram os mencheviques, que significa minoria, né? Porque dentro do partido eles eram a minoria. Então, voltando, né, para o czarismo, você tem ali, durante o período onde o Nicolau II estava no poder, uma, uma presença muito forte, né, do capital estrangeiro dentro da Rússia. Tá? Você teve ali essa questão da guerra que é perdida pela Rússia em relação ao Japão. Então você tem ali um czarismo que estava decadente, tá? Que estava em plena decadência, de modo que o czar, né, que o Nicolau II, ele acaba tendo que dar né, novos anéis ali para não perder os dedos, né? Então uma das coisas que ele passa a propor é um parlamento, que até então não havia. Esse parlamento, né, que é a Duma, tá? Ela vai ser chamada de Duma. Você tinha ali uma formação muito conservadora desse parlamento. Então era o parlamento que, na realidade, na maioria das vezes, acabava confirmando o poder do czar. Então olha que coisa doida. Embora o czar não governasse mais sozinho, né, ele governava com essa Duma que garantia a ele os plenos poderes. Ao mesmo tempo, tá, dentro do czarismo, tá, o Nicolau II, ele acaba sendo muito influenciado por um monge, um charlatão, que era o Rasputin, né? E isso também contribuía para que a autoridade dele fosse desacreditada, né? Fosse cada vez mais desacreditada. Junto a isso, né, quando você tem ali a Primeira Guerra, que a Rússia entra, e aí você tem grandes perdas, né? Porque a Rússia ela acaba enfrentando no fronte de batalha justamente a Alemanha, né? E aí acabava que o exército russo tinha muitas perdas, tá? Em relação à Alemanha. A Alemanha estava conseguindo avançar até mesmo sobre o território russo, passando por cima das tropas russas, né? E aí o czar ele tinha interesse em se manter nessa guerra e acaba colocando os soldados dele numa situação complicada, né? Inclusive quando o general coloca os soldados para tentar ali uma arrancada final na guerra contra a Alemanha, eles acabaram encontrando uma Alemanha muito resistente, tá? E aí eles acabam não tendo sucesso. Então essas coisas, tá, que estavam ali contribuindo para toda uma problemática, onde a população já via ali o czarismo como algo ultrapassado, já não gostava da figura do czar, principalmente porque havia uma repressão muito grande quando haviam protestos, tá? Então, às vezes, um protesto de trabalhador
que seria simplesmente para uma reivindicação salarial, de garantia de emprego, acabava virando, justamente por conta da repressão, um protesto contra o poder do czar. Tá? Então o próprio fato da Rússia estar em guerra acaba até mesmo paralisando a indústria russa. E aí é importante a gente entender, né, que dentro desse partido operário russo, né, entre os bolcheviques e os mencheviques, você tinha ali o grupo dos bolcheviques, que era contra a guerra, era contrário à guerra, tá? Até por uma questão ideológica, né, de você entender que os trabalhadores, eles são os mesmos, independente do país que você esteja, né? Então, a gente aqui no Brasil, por que a gente tem que odiar a Argentina? Se lá o trabalhador argentino sofre tanto quanto o trabalhador brasileiro, tá? Se é também explorado. Então, nós somos irmãos trabalhadores, né? Então, os bolcheviques, pensando dessa forma, eram contra a guerra. Os mencheviques, não, eles achavam que, independente de qualquer coisa, independente de questões internas, eles tinham que defender a Rússia, né? E essa defesa da Rússia passava por uma atuação na guerra. Por conta dos insucessos, né, do exército imperial russo, você passa a ter a burguesia, que era a favor da guerra, também se colocando contra a guerra. Então a gente passa a ter cada vez mais protestos, tá, mais intensos contra o czarismo, tá, contra o czar, de modo que chega uma hora que mesmo os soldados deixam de respeitar a autoridade do imperador. Tá? A gente vai chegar num momento onde as próprias tropas vão se levantar contra os seus comandantes. Vários comandantes até foram presos pelos soldados, tá? Porque os soldados entenderam, tá? E aí, obviamente, foram convencidos ideologicamente, tá bom? Que aqueles caras estão colocando eles para guerra, estão colocando eles para morrer, para atirar contra a própria população, porque a repressão contra esses protestos eram mortes, eram assassinatos praticados ali a mando do imperador, né, do czar. Então a gente vai chegar no momento onde a autoridade do czar estava completamente comprometida, tá? Onde os soldados, cara, quando você perde ali os soldados, sabe, um regime que depende da força, como que ele ia conseguir sobreviver, né? Então a pressão era tão grande de tantos os lados, né, da burguesia, dos operários, dos soldados, que o czar Nicolau ele acaba renunciando. E aí quando ele renuncia, tá, que é a primeira parte da Revolução, né? A gente diz que a Revolução Russa ali de 1917, ela tem esse primeiro momento, né, em fevereiro, que é a queda do czar, e depois você tem outubro, né, que a gente vai começar a entender nesse momento como que isso vai se dar, a ascensão dos bolcheviques. E aí um detalhe que é importante a gente entender é que os soldados, tá, conforme eles tiravam ali o czar Nicolau do poder, as bandeiras que eles substituíam pelas bandeiras imperiais eram justamente as bandeiras vermelhas. Então você tem ali os soldados alinhados ideologicamente aos bolcheviques, tá? Né, digamos assim, a autoridade do Lenin, do Partido Operário. Então a Duma, aquele parlamento, né, ele para conseguir continuar sobrevivendo, eles convencem os soldados de que eles também queriam a queda do czar, tá? Então, desse grande acordo, a Duma acaba de fato assumindo o poder. Então você tem ali um poder naquele momento na Rússia, né, que passa a ser muito ligado à burguesia, tá? Ainda assim, você tinha, né, a Rússia é grande pra caramba, então você tinha em vários lugares ali na Rússia, governos formados pelos sovietes. Tá? Os sovietes já foram ali se organizando e tomando poder. A Duma, né, e aí né, se a gente lia a Duma como o parlamento, e é de fato o parlamento, a gente tem em que
observar que a Duma ela representava os interesses da burguesia russa, tá? Ela que acaba sendo comandada, né, pelo Kerensky, né, que passa a ser ali o líder da Rússia nesse momento, até mesmo porque havia, obviamente, um medo dos trabalhadores, né? Havia um medo de que os trabalhadores acabassem liderando esse processo revolucionário, né? Então Kerensky, comandando ali a Duma, ele passa, tá, a ser ali o grande fiador dessa revolução, tá, que embora ela tenha sido feita pelos trabalhadores, ele tenta levar para o lado da burguesia. Só que aí é importante a gente entender o seguinte, que os sovietes, né, que eram organizados pelo Partido Operário, né, pelo partido dali dos trabalhadores russos, eles eram comandados pelos mencheviques. Não eram os bolcheviques que estavam no comando, né, desses governos soviéticos, né, digamos assim, né, na época, né, desses governos baseados ali nas soviéticas, que eram justamente essas organizações de trabalhadores. E aí é importante a gente ver o papel que a guerra tem nisso, porque os aliados da Rússia na guerra não estavam alheios a isso, tá? Eles queriam o quê? Que aquilo se resolvesse logo, que a Duma tomasse conta e a Rússia voltasse para a guerra, tá? Os aliados ali da Tríplice Entente na Primeira Guerra desejavam, tá, a continuidade da Rússia nesse processo. Então a gente passa a ter na Rússia ali uma situação onde, de um lado, os bolcheviques eles tentam tomar o poder, tá? Nesse ano de 17 acabou sendo essa tônica, e do outro lado a Duma e os mencheviques não permitindo, tá? Lutando justamente contra esse poder dos bolcheviques. Só que uma coisa que acontecia é que os bolcheviques influenciavam muito mais os trabalhadores do que esses dois grupos. Tá? Os trabalhadores, ali, os operários, se colocavam muito mais à disposição dos bolcheviques. Então isso fazia com que o Kerensky, né, que é quem estava ali comandando a Rússia, ele estava perdendo cada vez mais a confiança do povo. Tá? Toda a influência que ele tinha, ele estava perdendo. Tá? Então a gente tem ali em setembro os mencheviques perdendo a influência ali, né? O comando dos sovietes, tá? Que passa para os bolcheviques, e isso é fundamental. Tá? Porque a partir desse momento, como eram os bolcheviques que iam comandar esses sovietes, eles iam de fato tentar uma grande revolução. Tá? Então o Lenin, né, que era esse grande comandante ali dos bolcheviques, ele que estava em exílio na época do czar, né, havia ali uma repressão muito grande, ele volta após a Revolução de Fevereiro e tem que ir embora de novo, porque ele era considerado inimigo ali para a Duma, então ele era perseguido de novo, então ele vai se exilar na Finlândia, e de lá ele vai instigar os trabalhadores cada vez mais a tomar o poder. Porque ele sabia que era naquele momento ali de efervescência, né, de mudança, que os bolcheviques tinham ali a possibilidade de tomar o poder, ali de fazer a sua revolução. Então, quando o Kerensky tenta prender o Lenin, tá? E isso é fundamental a gente entender. O Kerensky ele manda prender o Lenin, e aí o comandante fala: ó, a gente não tem como fazer isso. Os soldados não vão prender o Lenin. O Lenin é um grande líder deles, tá? Então isso dá ideia para o Kerensky do poder, da influência do Lenin, mesmo estando longe, tá? Então você tem ali a organização dos bolcheviques ali, de um exército, né, que é o exército vermelho, né, a guarda vermelha, que acabava sendo uma guarda muito grande, é um número muito grande de soldados. Enquanto isso, haviam alguns ainda que eram ligados à antiga nobreza czarista, tá? Que eram ainda fiéis ao Kerensky. Mas não era a maioria, era a minoria. Tá? Então a Guarda Vermelha ela foi tomando ali pontos estratégicos na Rússia, tá? Foi tomando poder nesses lugares.
e até o momento que eles fazem ali uma grande ofensiva contra o próprio Kerensky, né, contra o palácio ali do governo, e aí ele acaba não resistindo, ele foge, né, porque enfim, tiveram bombardeios, tiros e ele foge, até porque estava numa minoria muito grande, e aí a partir desse momento, né, em 25 de outubro, você tem a tomada do poder, tá, pelos trabalhadores russos, pela Guarda Vermelha, tá, sob a liderança de Vladimir Lenin. Só que é óbvio que muitos não concordavam com isso, até mesmo ao redor do mundo. Então você passa a ter imediatamente, tá, após a tomada de poder, então você passa a ter ali a organização de um exército branco, né, uma guarda branca, que pretendia acabar com o poderio soviético, né, com o poderio ali dos trabalhadores, com Lenin. Então, e que inclusive era apoiado pelo mundo todo, porque havia um medo de que a partir do momento que a Rússia, né, que um lugar do tamanho da Rússia, com a influência da Rússia, a partir do momento que ela virasse socialista, que o socialismo se espalhasse pelo mundo, tá? Então as forças liberais, burguesas, capitalistas tinham esse medo. Então eles acabam apoiando essa guarda branca, tá? Que principalmente por conta da liderança do Trotsky, né, na Guarda Vermelha, que derrota esse exército branco, tá? Que era um exército que pretendia deixar o poder na mão da burguesia, tá? A partir do momento que você tem essa vitória da Guarda Vermelha, e aí você tem a retirada da Rússia da guerra, né? Você passa a ter um respeito maior pelas nacionalidades que compunham a Rússia, tá? Embora depois elas vão virar uma grande União Soviética, você passa a ter então a revolução, você passa a ter ali a tomada do poder pelos trabalhadores russos organizados pelo Lenin, tá? Um grande abraço a todo mundo, acho que esse vídeo ficou um pouco grande, mas é isso aí. Façam o nosso questionário que eu estou enviando também, tá bom? Um grande abraço aí a todo mundo.